Fala, meus camaradas, Thiago da Terabis aqui mais uma vez, como é que vocês estão? Espero que bem. Se você trabalha, cara, num provedor, trabalha na parte de compras ou é o próprio dono da operação, provavelmente, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo, você já ouviu falar do dumping que está acontecendo da China, já provavelmente sentiu ele no bolso e hoje eu tô aqui para explicar para você, mas o que é esse tal de dumping, como que ele funciona, o que o governo está fazendo para evitar e por que que no fim das contas essa conta ela vai parar no seu bolso. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar também algumas estratégias de como você pode amenizar isso e o que eu acho que vai ser o cenário aqui dos próximos anos relacionado a esse preço, a esse setor e compra e vendas de materiais no geral para telecomunicações. Bora lá? Mas antes de eu passar para vocês, como eu disse, as estratégias que você pode fazer para mitigar ou pelo menos dar uma amenizada nessa questão de valores em relação ao antidumping que foi praticado pelo governo, eu vou te explicar o que é esse dumping. A prática de dumping ela é caracterizada por empresas que exportam produtos para cá, para o Brasil, num preço muito mais barato do que a produção nacional. O que isso quer dizer na prática? É como se aqui no Brasil o custo, não sei, talvez para produzir uma bobina de drop, vamos lá, seja de US$ 90. Vamos chutar esse valor. E as empresas da China estivessem exportando esse produto para cá a US$ 60, que é muito mais barato do que a produção interna consegue fazer. Esse dumping ele é uma prática considerada desleal no mercado internacional, então por isso que o governo tomou medidas para ter esse equilíbrio. Então, o que isso causa no fim das contas? Qual que é o receio do governo em relação a isso? Não é que ele quer te atrapalhar de propósito, mas é que esse dumping ele pode fazer com que as empresas nacionais elas quebrem e as empresas internacionais acabem se tornando as únicas opções do mercado. E se esse monopólio acontece, a partir do momento que a gente não tem opções, eles podem colocar o preço que eles quiserem. Então a gente fica sem as nossas opções do mercado interno e esse mercado externo ele acaba criando um monopólio, onde ele pode, aí nos US$ 60 que ele cobrava, ele pode chutar 160, já que ele virou o único fornecedor, a gente não vai ter opção a não ser comprar fibra ou comprar qualquer outro tipo de material desse fornecedor externo. Então isso é que caracteriza o dumping. É um dumping que tem algumas variações, mas esse principalmente é o dumping de preços, que é isso que a gente está vendo aqui. E agora, você sabe o que é dumping, o que o governo decidiu fazer para evitar esse dumping. A gente chama de antidumping, que é uma estratégia que visa equilibrar o mercado. Então, ela não é um imposto comum, um imposto que a gente já costumeiramente paga, é uma taxa a mais que o governo coloca para fazer o equilíbrio das contas em relação a esse material que está vindo de fora num preço X, para equilibrar ele com o mercado nacional e trazer mais competitividade para o mercado, na teoria, porque na prática a gente sabe que a coisa funcionou um pouquinho diferente. Porque no caso da fibra ótica, ela é um material de um custo não tão elevado quanto outros materiais que sofreram essa mesma taxa, só que ela foi tarifada por peso. Então o que isso acontece? Ele é um material muito pesado. Eu trouxe alguns números para vocês, fiz até uma colinha aqui para eu não falar nenhuma abobrinha. Pensa só, eu trouxe um cenário prático para vocês entenderem como a coisa realmente impacta. Num cabo de 144 fibras, então a gente tem lá a mesma estrutura, só com 144 fibras, ele pesa cerca de 150 quilos por quilômetro. E como a taxa da fibra em si, a taxa, só um parênteses aqui, a taxa para fibra mesmo, para o capilar ali, para a estrutura interna da fibra onde a luz passa, foi de aproximadamente 47, quase US$ 48 a mais, tá? Por quilo. No caso do cabo de fibra ótica, toda a estrutura, o aumento foi na casa ali de 2,42 por quilo. Mas nesse exemplo que eu falei para vocês, de um cabo de 144, que já não é um negócio muito fácil de lidar, muito fácil de fusionar na hora do rompimento, vocês sabem muito bem, ele pesa cerca de 150 quilos por quilômetro, e isso dá mais ou menos US$ 360 por quilômetro a mais. É um custo agregado em cima do material que você já comprava abaixo. Então, assim, de repente o ideal seria, quem sabe, uma taxa única, mas eles optaram por essa questão por quilo, e acabou que não foi um ajuste fino, ele foi mais um multiplicador de custo no cenário. E como que isso pode impactar lá no cenário do provedor regional? É esse ponto aqui que eu quero chegar com vocês. Para vocês terem uma ideia do custo, em contato com alguns fornecedores que a gente tem contato mais próximo,
A estimativa, cara, é que o preço do drop ele suba entre 230% e 260% do que é hoje. Então ele é um item, um insumo de fundamental importância para o funcionamento do provedor hoje, para expansão ou até mesmo para que você consiga manter os clientes que você já tem na base. E a fibra ótica hoje, a fibra em si, ela representa dentro de um projeto de expansão entre 70% a 85% do custo. Então pensa comigo, atrasa essa expansão, atrasa levar a conectividade a regiões mais distantes. Agora que o governo incentivou há um tempo atrás muito essa conexão das escolas, conexões para regiões rurais mais isoladas, isso acaba ficando inviável financeiramente, tendo em vista que os lançamentos de fibra, como eu dei o exemplo da fibra de 144, vão ficar cada vez mais caros. E não é só a questão do preço no fim das contas, a gente tem mais uma variável, que é a questão de disponibilidade. Quando a gente deixa de trazer esse material da China, você tem esse fornecedor a menos, algumas opções surgem. Você pode importar de outras regiões ou de repente correr para o mercado interno. Mas se todo mundo fizer essa movimentação, a gente sabe que a indústria interna no Brasil hoje não tem a capacidade para suprir tudo que as operações, as grandes, os menores e os regionais também precisam. Então a gente acaba tendo um cenário muito parecido, talvez, com o que a gente viveu lá na pandemia. Você que já está um tempo a mais aí no mercado, viveu isso. A gente teve uma escassez muito grande de equipamento. E quem tinha a bala na agulha, quem era o grande, conseguia comprar tudo no leilão, tirava do menor. E às vezes você tinha lá a demanda para poder instalar, mas não tinha equipamento para levar até o teu cliente. Então a gente sabe que a indústria interna muitas vezes não tem a capacidade para suprir essa demanda. E falando para vocês o que eu acho sinceramente sobre esse antidumping, dando aqui meus 50 centavos de opinião, é, não foi uma decisão muito inteligente taxar em cima de peso. Eu acredito que uma taxa única, de repente, seria algo que teria um impacto, mas não um impacto tão imediato, tão alto como foi. E um cenário que tenho que passar para vocês é um pouco chato, é um pouco incomoda um pouquinho, mas vocês já são bem grandinhos e já sabem o que acontece. O preço ele se ajustou para cima. Então assim, o mercado se autorregulou para cima, isso é normal. Então, já que o preço subiu, todo mundo vai equalizar e vai equalizar isso para cima. Então, mesmo que amanhã ou depois, depende da data que você também está assistindo esse vídeo, é, essa taxa ela já tenha sido extinguida ou tenha sido escalonada, muitas associações, como a Brint, a Abramut, associações comerciais relacionadas a provedores também, estão tentando, né, na data desse vídeo, recorrer ou para diminuir essa taxa, ou de repente para ter um escalonamento, não cobrar tudo de uma vez e jogar isso em relação ao tempo. Mas a gente sabe que o preço, uma vez que ele é setado para cima, dificilmente ele vai voltar para o patamar de baixo. Então, nos últimos talvez 20, 18 anos, a gente viveu um cenário de crescimento muito agressivo dos provedores regionais em relação à infraestrutura física mesmo, a construção e expansão de rede. Então, nos últimos 10 anos, isso ficou muito claro que, cara, crescer carteira de clientes era crescer rede. Então, nunca houve essa preocupação tão grande assim com eficiência, com um trabalho mais eficiente, desde a ponta da tua instalação até financeiramente falando em relação a você conseguir extrair o máximo ali do ticket médio do teu cliente. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, a gente que é de consultoria há bastante tempo e consegue ter uma visão macro de várias operações, cara, a palavra para o próximo ciclo agora é eficiência. Então, fica ligado nisso. Revisa bem o teu processo de instalação, vê se os caras estão fazendo tudo direitinho, porque isso aconteceu com fibra, mas pode ser que aconteça com outros componentes também. Então fica de olho nisso. Se o teu técnico realmente está fazendo da forma mais otimizada possível, se ele está poupando fibra, pensando nisso, no que está acontecendo, porque essa conta, meu amigo, ela vai chegar e ela vai pesar no teu bolso. Fechado? Espero ter contribuído com vocês. Deixa aqui nos comentários, tá? Qual que é a sua opinião? Quero ouvir de vocês. Qual que é a opinião de vocês? Sugestões de temas para o próximo vídeo. Deixa um comentário bem bacana que no próximo vídeo a gente faz um comentário, faz uma resposta, se você deixar uma pergunta. E conta comigo, conta com o meu time. Me segue também lá pelo LinkedIn, que eu posto bastante conteúdo por lá. Espero vocês aqui para o próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço. Falou!